Fala tropa, sabadão e cara, o que me deixa feliz é olhar um sabadão com essa quantidade de jogos, meu irmão, pra gente poder trabalhar. Olha isso, olha que coisa linda, meu irmão, olha que coisa linda é você olhar para um sábado assim. Eu já tava com saudade disso, porque com o Mundial, né, velho, pô, o Mundial foi massa pra caramba, a gente aproveitou bastante, mas você abria lá, né, o site, o aplicativo, para fazer o planejamento do dia e tinha 2 jogos, 3 jogos. Puta merda, era ruim demais, velho. Era ruim demais. Olha que diferença agora, velho. Você olhar e ver essa lista para poder trabalhar, para poder analisar. E nesse vídeo aqui eu vou trazer isso para você. Eu vou trazer clareza, né? Eu vou lhe explicar o meu planejamento do dia. Eu fiz aqui, ó, os favoritos, os jogos que é bom trabalhar um handicap, dupla chance, jogos favoráveis para gols, outras opções, os melhores jogos na minha opinião e os jogos que eu vou acompanhar, tá? E eu vou analisar eles e dizer, porra, esse aqui é melhor para pré-jogo, ó, esse aqui é melhor você levar para ao vivo, não dá para no pré-jogo arriscar, né, por causa disso. Então é isso que você vai ver aqui no planejamento, na análise diária. Por isso que já curte o vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque todos os dias eu compartilho o meu planejamento para vocês, tá? Cara, isso aqui é para te ajudar. Isso aqui é para te ajudar. E se você não me segue ainda no Instagram, me siga, Perseguido pelo Green. Lá eu compartilho também algumas apostas de pré-jogo. Todo dia, pelo menos, eu deixo uma. Tá? O meu grupo gratuito também vai estar aqui na descrição. E o link para você entrar no clube e ter todas as minhas apostas de pré-jogo, no ao vivo. Tudo que eu faço, tá? Trading, você vai ter acesso dentro do clube dos 5%. Vamos lá. Vou começar com os favoritos aqui do dia. Né? Nós temos uma lista muito boa para trabalhar esses favoritos do dia. Teremos o Xangai Port contra o Qingdao, né? O Xangai Port que descansou durante a semana, que teve Copa da China, e o Xangai foi eliminado pelo Shenhua, né? E o Shenhua acabou sendo eliminado agora também. São os dois melhores times da China, né? Esse ano o Beijing Guan também está muito bem, O Chengdu também está muito bem, parece que essa vai ser a briga. Mas no final o que a gente sempre vê, velho, é o Shenhua e o Xangai Port brigando pelo título. É o que a gente sempre vê, né? Vamos ver se o Beijing Guan vai aguentar até o final. Xangai jogando dentro de casa, é bem favorito para esse confronto. Eu gosto da vitória deles. Inclusive, uma dupla que eu fiz e que já vou compartilhar aqui com vocês é a vitória do Xangai Port com a vitória do Bodo Glimt, tá? O Bodo Glimt também agora focado somente, por enquanto, no campeonato norueguês, buscando subir na tabela, vai enfrentar um time que defensivamente é um time fraco contra o melhor, um dos melhores, né? Não é o melhor, porque o Viking tá bem pra caramba. Mas com 32 gols marcados e apenas 13 sofridos. O Bodo, que a gente sabe que domina o campeonato norueguês, é o melhor time da Noruega, é campeão quase todos os anos, então tá pagando 1,20 aqui. Eu gosto dessa dupla, tá? Do Bodo Glimt e vitória do Xangai Port da China, beleza? Na Rússia, no campeonato russo, nós teremos o Spartak Moscou contra o Baltika. Vou pronunciar assim, do jeito que tá aqui, tá? Eu não sei a pronúncia porque é russo, né, galera? Aí é complicado para mim, mas o Spartak Moscou é favorito. Esse time do Baltika, ele vem da segunda divisão, fez até um bom jogo de estreia contra o Dinamo de Moscou, até tinha um bom contra-ataque, sempre explorava as transições que o Dinamo de Moscou estava dando, né? Mas o Spartak Moscou é um time melhor, é um time mais sólido. O Spartak Moscou vai jogar dentro de casa e é muito forte dentro de casa. Eles são favoritos, tá? Eu sei que não tem na maioria das casas de aposta o campeonato russo, mas tem na BR4Bet. Tem lá o campeonato russo, tem algumas casas que tem e outras não tem. Eu gosto muito de trabalhar o campeonato russo porque lá a gente tem uma disparidade muito grande de algumas equipes, né? Como por exemplo o Spartak Moscou, o Zenit, o CSKA, o próprio Dinamo também é muito bom, o Lokomotiv Moscou, um excelente time, o Krasnodar fez uma belíssima temporada passada, essa temporada também promete vir muito forte, porque são os times que mais fazem investimentos, né? Então, tem muitos times bons aqui, mas também tem muitos times ruins. Então, quando a gente tem um time como, por exemplo, o Spartak Moscou jogando em casa contra um time que vem da segunda divisão, vale a pena aproveitar. E as odds são muito boas, né? Então, por exemplo, na BR4Bet está pagando aqui 1,48 para a vitória do Spartak Moscou.
Eu sei que é uma cotação até um pouco mais baixa, o que é que você dá para fazer? Utilizar um handicap asiático ou você esperar no ao vivo, tá? Então vou deixar aqui o link da BR4Bet, ou se você tiver qualquer outra casa que tenha um campeonato russo, você pode estar fazendo, mas vale a pena estar aproveitando no pré-jogo ou no ao vivo, tá? Nesse caso, eu deixei para pegar no ao vivo por conta da odds. Está pagando 1,48. Eu vou esperar, porque no ao vivo eu acredito que eu vou conseguir pegar uma cotação melhor, 1,60, e também para ver o que é que o campo vai estar me mostrando, tá? Então eu gosto muito do campeonato russo. Copenhague, favorito, né, dentro de casa. Copenhague venceu o jogo pela qualificação da Champions, né, tá nessa caminhada. Venceu por 2-0 o Drita, agora vai jogar fora de casa, né, tem um jogo de volta. E aí, cara, não sei qual o time do Copenhague que vai a campo. Acredito que vai ser o time titular, né? Tem que ser o time titular. Vou estar de olho nesse jogo também no ao vivo, não utilizei no pré-jogo, mas se for com o time titular dá para você utilizar no pré-jogo, e fica no seu critério, mas é um dos favoritos do dia aqui, tá? Estrela Vermelha, super favorito aí dentro do Campeonato Sérvio. O que é que eu vou estar de olho aqui? Na possível vitória do primeiro tempo do Estrela Vermelha, que doutrina, tá? Dentro do Campeonato Sérvio. CSKA Sofia também tá pagando muito pouco, vou estar de olho na vitória do primeiro tempo. E Palmeiras e Grêmio, né? E aqui no caso, o Palmeiras é bem favorito dentro de casa, né, velho? O Grêmio tá numa situação complicada. O Grêmio tá aqui, ó, brigando contra o rebaixamento com 17 pontos, 20 gols sofridos e 14 gols marcados. Né, o Grêmio que nos últimos jogos não vem atuando bem. Empatou contra o Alianza Lima, empatou contra o Vasco, e o Vasco foi muito superior aqui no São Januário. Teve a derrota por 2-0 contra o Alianza Lima, tomou uma goleada, né, por 4-1 do Cruzeiro, e teve o empate, mas aí já foi lá em junho, né, contra o Corinthians, antes de acabar o campeonato. O Grêmio voltou numa sequência muito negativa, né, velho? Ele vai enfrentar um time que é muito forte em casa, que é esse time do Palmeiras, então dificilmente vai segurá-lo. Eu gosto de olhar para a vitória do Palmeiras. E um mercado que eu gosto também aqui é o mercado de gols, tá? O over 1,5, eu não descarto, vejo com bons olhos. E vejo com bons olhos também para o Palmeiras ter mais cantos no jogo, tá? Para o Palmeiras ter mais cantos no jogo é uma boa. O Palmeiras em casa é um dos times do Brasileirão que tem uma das melhores médias de escanteios jogando dentro de casa, tá? Pegando aqui, ó, Campeonato Brasileiro, a média de cantos do Palmeiras é 6,4. Pegando em casa, ó, 5,4 escanteios marcados. Só que olha a média de escanteios sofridos, 2,2. É muito baixo, é muito baixo. Olha o Grêmio, a média de escanteios sofridos no Brasileirão fora de casa, 6. Uma média muito alta. Então, para o Palmeiras também ter mais escanteios aqui, eu vejo com bons olhos, beleza? Aqui a gente tem alguns favoritos que eu quero falar para vocês aqui agora, só que são alguns favoritos que pode se complicar, tá? Como por exemplo o Malmo. O Malmo já encaminhou a sua classificação para a próxima fase na Champions League, né, da qualificação. Eles enfrentaram o Rigas fora de casa, ganhou por 4-1, e depois o jogo é em casa. Então a tendência já está classificado, né? Vai enfrentar um time que é inferior ao Malmo. O Malmo é uma das melhores equipes do campeonato sueco e precisa vencer porque está a 10 pontos do líder, então pode ficar fora de uma competição europeia na próxima temporada se continuar assim. Precisa vencer, vai enfrentar um time inferior, né? Um time que sofre muitos gols, e o Malmo tem uma defesa excelente, inclusive é uma das melhores defesas do campeonato. Então, nesse jogo aqui, nesse confronto do Malmo, eu vou estar de olho no possível empate anula, tá? E provavelmente eu vou estar trabalhando esse jogo no trade, né? Contra a vitória do Broma. Então, o Malmo é um favorito, mas é um favorito que eu não recomendo apostar numa vitória, eu recomendo utilizar um empate como uma forma de proteção. E aí no trade, isso aqui vai ser excelente para a gente poder aproveitar, tá? Botafogo e Corinthians também é um favorito para mim, o Botafogo jogando dentro de casa. O Corinthians está vivendo uma crise muito grande. Inclusive, em vários vídeos que eu venho gravando aqui, de rodada após rodada, eu venho falando, enquanto o Corinthians estiver com essa crise fora de campo, e a crise fora de campo do Corinthians está refletindo dentro de campo, porque é salários atrasados, é problema com o Memphis, né? Então, assim, enquanto o Corinthians estiver nesse problema, eu vou estar contra o Corinthians. Mas o Corinthians vem de um bom jogo contra o Cruzeiro, tá?
Durante a grande parte do jogo, o Corinthians jogou mal, né? Tanto que até os 70 minutos, quase 80 minutos, o Corinthians só tinha dado dois chutes, duas finalizações e nenhum no gol. E aí depois teve uma finalização do Memphis, que foi no gol, e depois o Corinthians gerou ali duas, três chances de muito perigo, inclusive o jogador do Cruzeiro tirou ali na linha, né? Então o Corinthians fez um finalzinho de jogo muito bom contra o Cruzeiro. Vamos ver como é que vai estar contra o Botafogo. Mas fora de casa, o Corinthians, a gente sabe que cai muito de rendimento e vai enfrentar uma equipe mais organizada, que é essa equipe do Botafogo. Por isso que eu vejo o Botafogo favorito, mas é um favorito que pode se complicar. Também é um jogo que eu vou trabalhar no trade, né? Caso o Botafogo esteja empilhando oportunidades, dominando o jogo, controlando a partida, aí eu vou estar contra a vitória do Corinthians, que é como se fosse um Botafogo empate, só que no trade é completamente diferente. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque senão a gente passaria horas, mas prometo gravar em breve um vídeo explicando para vocês tudo como funciona. Me siga no Instagram, que lá também eu explico bastante nos meus stories, tá? Mas o Botafogo é um time que é um favorito, mas é um favorito que pode se complicar. Se for trabalhar pré-jogo, utilize o empate anula, tá? No ao vivo, sim, se o Botafogo estiver muito bem, vale a pena estar a favor de sua vitória. E olhe também para o Botafogo ter mais cantos na partida, porque isso pode acontecer, que o Corinthians deve jogar de forma reativa contra o Botafogo, tá? Sport contra o Santos. Cara, o Sport ainda não venceu no campeonato, mas fez uma reta final boa contra o Vitória, né? Aqui agora vai enfrentar o Santos. O Santos a gente sabe que não está jogando bem, que está vivendo um momento também muito delicado. Em relação a times, o time do Santos é superior ao time do Sport, mas o fator casa aqui pode fazer diferença, por isso que eu acho as odds justíssimas, tá? Pagando praticamente a mesma coisa nos dois, para mim tá justíssimo demais. E se eu for trabalhar aqui, eu gosto de trabalhar no Santos, que o Santos nesses jogos contra equipes menores costuma se sair um pouco melhor, né? E como o Sport também não venceu no campeonato, também eu não imagino que deve aplicar uma goleada no Santos. Por isso que o handicap mais um Santos tá pagando bem. O pré-jogo eu vejo como uma boa para combinar em uma dupla, visto que essa bet para você perder, o Santos tem que perder com 2 gols. E aí eu acho um pouco difícil, né? Visto ao que o Sport vem produzindo, né? De acordo com o que o Sport vem produzindo. Partindo agora para o mercado de gols, tem o jogo do Chengdu contra o Beijing Guan, duas equipes que estão brigando aqui na parte de cima da tabela, duas equipes que têm uma média de gols bem alta, né? O Chengdu uma média de 2 gols por jogo, o Beijing Guan também, e ambos com a média de praticamente 1 gol por jogo. Em 70% dos últimos 10 jogos aconteceu, ambos marcam. Então, obviamente, eu vejo jogo favorável para gols e favorável para ambos marcam, pagando em 50. Dinamo Moscou contra Rostov, eu gosto de olhar para o mercado de gols também, é o campeonato russo, tá? Para o over 1,5, são duas equipes extremamente tradicionais, e muito desse over 1,5 é por conta do Dinamo de Moscou, que tem um excelente ataque, tipo, produz muitas oportunidades, mas defensivamente é um time bem exposto, sofre bastante gols. O Krasnodar contra o Lokomotiv Moscou é outro jogo que eu também gosto de olhar o mercado de gols. Ainda não entrou no momento que eu estou gravando esse vídeo a odds dos dois, tá? Por isso que eu estou aguardando para ver se eu vou no over 1,5 ou se eu vou no ambos marcam. Vai depender de quanto está me pagando, mas também outro jogo muito bom para gols. Breidablik, né, no campeonato da Islândia, vai enfrentar uma equipe também, entre aspas, qualificado, vai jogar fora de casa, o Breidablik é favorito. E aqui eu gosto de ambos marcos, só que tá pagando 1,28, eu sei que tá pagando muito baixo, mas para combinar numa dupla é uma boa, tá? E na Série B teremos Ferroviária contra o Operário, os dois times estão aqui na parte de baixo da tabela, o Ferroviária brigando contra o rebaixamento, o próprio Operário também, e nessa briga contra o rebaixamento acredito que podemos ter um jogo favorável para gols, e muito disso por conta da Ferroviária, né? Você pega os jogos da Ferroviária, 80% dos últimos 10 jogos aconteceu, ambos marcam, uma média de 1 gol marcado e quase 2 gols sofridos. O Operário também tem uma média de 1 gol marcado e pelo menos 1 gol sofrido. E a gente pega os últimos jogos entre eles, olha, só para você dar uma olhada, entre eles não, os últimos jogos deles, né? O do Ferroviária, 1-1, 2-1, 2-1, 3-1, 2-1, 1-0, 2-1, 2-1, 1-1. Ou seja, dos últimos 10, só um que não teve o over 1,5, tá? E o do Operário, você pega aqui, ó, 3-0, 1-1, 0-0, 2-1, 1-0, 2-0, 2-1, 2-1, 2-1, 2-2, 2-0. Ou seja, dos últimos 10, em 8 aconteceu o over 1,5. Então, tudo me indica e me mostra que o over 1,5, o mercado de gols, é um bom mercado aqui para a gente poder atuar, tá?
E aí tem outros jogos que eu vou estar acompanhando, mas para mim são jogos mais equilibrados, por isso que eu quero ver o que é que o campo vai estar me mostrando para poder tomar uma decisão, tá? Na Romênia vai ter esse clássico de Faro contra o UFCSB, vai ter Mirassol e Vitória. Cara, o Mirassol tá muito bem, mas o Vitória tem se defendido bem, né? Se defendeu bem contra o Botafogo, contra o Internacional. O Vitória se fechou bem lá e contra o Bragantino também. Se fechou bem, conseguiu fazer um gol no caso do Bragantino, né? Contra o Internacional só sofreu um gol no final e contra o Botafogo se segurou, tá? No último jogo agora eles estavam ganhando e estava com um jogo tranquilo, até controlado. E aí na reta final o jogo ficou maluco, né? O Sport empatou, aí o Vitória foi lá, ganhou, fez um gol, né? Fez o 2-1. E no último lance o Vitória também tomou um empate. Então foi um mais vacilo do Vitória e o jogo ali na reta final, nos 10 últimos minutos, ficou maluco. Mas se a gente pegar um contexto dos últimos jogos, 4 jogos, né, desde a volta do Brasileirão, o Vitória tem se defendido muito bem, né? Tem se defendido muito bem. E aqui contra o Mirassol, quando é fora de casa, e pelo que eu conheço do Carille, mano, ele deve baixar o bloco e jogar no contra-ataque. É isso que o Carille deve fazer. Por isso que é um jogo que eu ainda tenho minhas dúvidas em relação ao Mirassol. Óbvio que se o Mirassol estiver produzindo muitas oportunidades, eu vou estar a favor do Mirassol, de alguma forma. Seja no empate anula, seja no handicap, seja no trading, eu vou estar de alguma forma a favor do Mirassol. Se estiver muito bem, mas para mim é um jogo muito equilibrado. Outro jogo muito equilibrado para mim é o Fortaleza contra o Bragantino. O Bragantino vem de 2 derrotas seguidas, vai querer se recuperar. Do outro lado tem o Fortaleza e a gente sabe que jogar em casa, quando o Fortaleza joga em casa, isso faz muita diferença. O campo é ruim, né? A torcida apoia bastante, então para o adversário, irmão, se complica muito. Como o Bragantino é um time que tem uma transição muito rápida, que gosta desse jogo com muita velocidade, pode ser que o campo atrapalhe. Pode ser que o campo atrapalhe. Então, por isso também que é um jogo que eu vou deixar pro ao vivo. E CRB e Novo Horizontino também, um jogo bem equilibrado, tá? Ó, espero ter te ajudado. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos para cima que amanhã tem mais planejamento e análise do dia com o Perseguido pelo Guri.